Chamada de síndrome de burnout, a doença está chamando a atenção dos médicos. Diana nunca teve problemas em liderar equipes nem em enfrentar grandes projetos. Mas tudo mudou quando a empresa passou por um processo de reestruturação e as tarefas se acumularam. E eu comecei a chorar, eu passei 2 dias chorando. Afastada por recomendação médica, Diana até tentou voltar para o emprego, mas a situação só melhorou quando ela saiu definitivamente da empresa. Eu não aceitava o fato de estar tendo um problema que estivesse relacionado ao trabalho. O trabalho sempre foi uma coisa muito importante e corriqueira na minha vida. No mundo cada vez mais competitivo de trabalho, esse tipo de situação tem se tornado cada vez mais frequente, a tal ponto de chamar a atenção dos psiquiatras, que até já criaram um nome específico para esse diagnóstico: síndrome de burnout, que em português quer dizer esgotamento. Nos casos de burnout, o diagnóstico vai ser de depressão ou de ansiedade, mas você vai ter um histórico de alguém que tinha, num ambiente em que esse trabalho não era valorizado, não existia uma perspectiva de poder sair dessa situação em que a competitividade entre os pares era excessiva. Segundo a Previdência Social, o total de trabalhadores afastados por transtornos mentais ou comportamentais passou de 195 mil em 2012 para quase 203 mil em 2014. E a depressão afetou milhares de trabalhadores no Brasil. Em 2016, mais de 75 mil foram afastados do trabalho em razão da enfermidade. Aos poucos, a saúde vai se restabelecendo depois de um dos momentos mais delicados que teve que enfrentar. Vou tirar minha vida, porque eu não aguento mais. Quero dormir, eu quero descansar. Eu estava morrendo na frente dos meus filhos e do meu marido. Então, quanto antes acabasse isso, para mim era melhor. Os sintomas são da crise mais grave de depressão que a atingiu há alguns meses. Os momentos de instabilidade emocional aconteceram em razão de problemas no antigo trabalho. Eu trabalhava drogada, à base de café e qualquer remédio que tivesse à minha mão para eu me acalmar, para eu conseguir lidar com aquilo. E era cobrança excessiva, trabalho demais. Todos os anos, a depressão é responsável por retirar do mercado de trabalho milhares de profissionais. No ano passado, mais de 75 mil trabalhadores foram afastados pela doença. Mas não só no Brasil. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, em 3 anos, o chamado mal do século será a doença mais incapacitante do mundo. Por esse motivo, sua relação com o trabalho é cada vez mais frágil. Um acidente de carro foi o ponto de partida para ataques de pânico que perseguem a Cida há mais de um ano. A síndrome do pânico, ela te trouxe a depressão, porque eu não conseguia parar de chorar. O medo se transformou em angústia e o pânico agora está associado à depressão. Não é muita gente que entende. Isso não é doença, isso é frescura. Só que só quem passa, quem sente, é que sabe que isso não é frescura, isso não é da sua cabeça. Isso é uma coisa que você não pediu para sentir. É mais forte que você. É mais forte, é muito mais forte que eu. Eu não consigo controlar. Cida está afastada do trabalho, faz tratamento psicológico e psiquiátrico, mas ainda não sabe quando vai voltar à vida normal. Não é? O nosso cérebro precisa que todos os transmissores funcionem a pleno vapor para que a mente se mantenha saudável. Quando essas estruturas deixam de operar corretamente, o caminho fica livre para a depressão e o transtorno do pânico se instalarem. A depressão e a síndrome do pânico não têm cura, apenas tratamento. Para manter as doenças sob controle, é preciso o empenho do paciente e da família, além da compreensão no ambiente de trabalho. Bom, vou interromper um pouquinho aqui para saber a opinião das pessoas, né? Você já teve algum episódio de estresse no trabalho? Não? Você já sentiu estresse no trabalho? Já senti estresse, trabalho em vendas e a pressão está muito grande para cumprir as metas. Então a gente sente estresse, cansaço, irritação. Acho que dependendo da pressão, até saudável para o crescimento da empresa. Essas coisas que tu tem que esperar, resultados que vêm de outras pessoas, é bastante estressante. A ponto de eu procurar um médico, porque eu senti muita dor de cabeça.
muito cansaço, e aí eu tive que parar, parei uma semana. Peso que você mesmo se impõe, quando sente a necessidade de entregar algo que seja bom, que você sempre se cobra muito mais, quer sempre entregar o melhor. Empresas têm papel fundamental na qualidade de vida do funcionário e podem ajudar, sim, com apoio psicológico. Em tempos de desemprego alto, trabalhar com medo de ser dispensado está cada vez mais comum. Aconteceu com Guilherme. A cabeça fica querendo ir em outro emprego, né? Querendo ir atrás, com a moral meio baixa. Não é só o medo de perder o emprego que tem mexido com a cabeça das pessoas. Uma pesquisa mostra que 9 em cada 10 profissionais brasileiros andam estressados por causa do trabalho. Seja qual for a área ou cargo, as causas para essa sensação são comuns. Muita pressão do patrão. As ordens. Falta de trabalho de equipe mesmo. Impor limites de horário para ter tempo para relaxar é o primeiro passo para melhorar a produtividade. Do contrário, problemas de saúde como depressão, que atinge quase metade dos brasileiros, podem surgir. Você começa a ficar super estressado por pequenas coisas, você só pensa no trabalho, alguns dias mais tristes, sem vontade de trabalhar, sem prazer naquilo que você tinha. Uma equipe bem entrosada pode melhorar o ambiente de trabalho. A empresa deve levar em conta diferentes perfis antes da contratação, além de ficar atenta à saúde dos colaboradores. As empresas elas podem oferecer serviços de psicologia dentro da empresa, elas podem oferecer convênios que têm algum tipo de convênio com uma ajuda psicológica, dar um feedback para os chefes em relação ao que está acontecendo com a vida pessoal dos funcionários, de como lidar melhor com as pressões dentro do trabalho, como criar ferramentas para os funcionários agirem melhor e conseguir atingir as próprias metas que eles colocam lá dentro.